Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa videoaula. Como prometido, eu iria gravar uma aula para explicar para vocês mais a fundo o que é o Power Clip. Eu criei um documento em branco no tamanho A4, vocês podem criar no tamanho que vocês quiserem. Como não há nada selecionado, vou clicar em paisagem na barra de propriedades. O Power Clip é uma forma de você preencher um objeto, um desenho, com outro objeto, ou seja, com outro desenho. Eu posso pegar uma forma geométrica, colocar dentro de outra forma geométrica, ou então pegar uma imagem e colocar dentro de uma outra forma geométrica. Então funciona da seguinte maneira. Eu citei aqui no caso uma forma geométrica, mas eu poderia colocar em qualquer outro objeto com qualquer outro formato. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça de roupa e eu posso preencher ela com uma imagem para que isso fique com o aspecto de uma estampa. Ou então eu posso preencher com qualquer outro desenho. Além da peça de roupa, eu vou desenhar mais algumas formas. Além da forma, eu vou escrever mais duas palavras. Pronto, agora eu tenho todos os objetos que eu quero preencher com outro objeto. E agora eu vou mostrar para vocês como que se utiliza. Para isso, eu vou importar algumas imagens, porque a explicação fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Aqui no Core, onde não tenha nada selecionado, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou clicar aqui em importar, e vocês vão navegar no computador de vocês, onde tem a imagem que vocês querem trazer para dentro do programa. No meu caso, está aqui dentro do diretório imagem. Vou clicar sobre uma imagem. Se eu quiser importar mais de uma, eu posso segurar a tecla Ctrl no teclado e clicar sobre todas aquelas imagens que eu quero importar. E clicar no botão de importar. E agora você pode clicar fora da área onde tem o desenho para poder ir liberando as imagens que você importou. E como que se utiliza o Power Clip? Aqui eu tenho uma imagem, agora eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou escolher a opção Power Clip e note que agora o cursor ele mudou para uma setinha. Agora essa setinha eu tenho que indicar aonde eu quero preencher. Imagine o seguinte exemplo, eu tenho um copo e tenho um líquido, que seja um suco ou uma bebida. O copo é o meu recipiente e a bebida é o conteúdo. Então, pela lógica, o conteúdo vai para dentro do recipiente, ou seja, a bebida para dentro do copo. Então, aqui para o nosso exemplo, a imagem está representando o suco, o conteúdo, e a forma geométrica que eu tenho, ou o desenho que eu tenho, está representando o recipiente. Como eu já adicionei o Power Clip à imagem, com essa setinha eu vou indicar onde está o meu recipiente. Neste exemplo, o recipiente vai ser a forma geométrica retangular. Basta que eu dê um clique. Observe que a imagem entrou dentro do objeto onde eu inseri ele. E abaixo dele, assim que você usa o Power Clip, é apresentado alguns botões flutuantes. O primeiro dele é para você editar o Power Clip. Clicando sobre ele, eu vou conseguir ver a imagem que foi inserida dentro do recipiente. E neste caso agora eu consigo fazer as alterações, redimensionando ou alterando a cor se fosse um outro objeto. Se fosse um objeto vetor que eu conseguisse alterar a cor. Vou fazer os ajustes necessários. E para encerrar, eu vou clicar no botãozinho para finalizar a edição. Aproximando o zoom, vocês vão observar que a imagem está dentro do recipiente. Porém, nesse exemplo, não parece que foi feito nada, porque a forma geométrica é retangular e a imagem também era retangular. Vou fazer outro exemplo. Dessa vez, eu vou mostrar de uma segunda maneira como que você colocaria o Power Clip. Vou selecionar primeiro a imagem que eu quero e agora vou arrastar clicando com o botão direito do mouse. Observe que agora o cursor mudou, aparece um cursor no formato de uma mira e agora é só soltar o mouse. Agora você vai utilizar a opção Power Clip dentro. Pronto, dessa maneira também foi inserido o Power Clip e agora aparecem os mesmos comandos. Basta que você faça a edição que você deseja agora. Então, nesse exemplo aqui ficou um pouquinho mais claro para vocês entenderem o que seria o Power Clip, porque eu tenho uma imagem que tenha qualquer cenário e ele foi inserido dentro de um objeto que tem uma aparência totalmente diferente de um retângulo, para ser mais fácil da gente entender. E, como eu disse, esse efeito pode ser aplicado a qualquer objeto. Vou selecionar aqui os dois textos
e vou alterar a fonte deles. Você pode utilizar qualquer fonte, eu vou utilizar uma fonte bem espessa porque o exemplo fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Vou selecionar a imagem que eu quero usar como preenchimento, vou clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção Power Clip dentro, ou então eu posso arrastar com o botão direito do mouse e observe que agora, como é um texto, o cursor mudou para um exemplo de um azinho com a setinha, e é só eu soltar o clique do mouse agora. Novamente eu escolho a opção Power Clip dentro e vou clicar na primeira opção para me fazer a edição desta imagem. Observe que quando você está utilizando um texto, não fica, dependendo da imagem, não fica uma coisa muito legal. De repente a pessoa pode nem conseguir entender que imagem que está dentro do texto. Então por isso uma fonte quanto mais espessa e quanto menor a palavra é melhor. Mas para esse exemplo eu vou utilizar desta maneira mesmo. Aqui também, enquanto eu estiver dentro da edição do Power Clip, eu posso importar uma imagem que ela já vai estar dentro do Power Clip. Vou diminuir um pouco o tamanho desta imagem. E desta outra também. E assim que eu clicar no botão para finalizar, a edição do Power Clip foi concluída. Neste caso aqui, é aconselhável que você use um sombreamento para deixar o efeito um pouco mais impactante, mais fácil de você ver. Vou colocar novamente aqui uma outra imagem. E agora falar um pouquinho para vocês sobre esses comandos que aparecem no objeto que foi inserido o Power Clip. A primeira, como já vimos, é para a gente fazer a edição que a gente necessitar ou precisar. A segunda opção é para você selecionar o objeto que foi utilizado como Power Clip sem que você precise entrar dentro do objeto, que seria o recipiente. Então agora, usando essa ferramenta, eu consigo selecionar a imagem, mover ela para qualquer lado ou redimensionar ela sem precisar entrar lá dentro do objeto. Porém, dessa forma fica um pouquinho mais difícil de você fazer a edição. Clicando fora, ele já vai abandonar essa seleção que você fez. A terceira opção é para você extrair o conteúdo. Então, clicando sobre ela, você vai remover o objeto que está dentro de um outro objeto. Porém, aqui tem um detalhe. Observe que o texto que eu utilizei, ele está na cor preta. Se eu colocar uma cor diferente, vai aparecer este X dentro da imagem, que você não consegue remover. Isso indica que a imagem ela estava sendo usada com um preenchimento que seria, no caso, o Power Clip. Para você tirar esse X, só você escrevendo uma nova palavra, ou então você inserindo a imagem aqui dentro com o Power Clip de novo. Só que como o objetivo é não usar mais a imagem com Power Clip no objeto, então eu posso editar e arrastar a imagem para fora, onde vai ficar no espaço fora do objeto, que é o recipiente, que daí você não vai conseguir ver ele mais. Então se eu concluir agora a edição, o objeto vai aparecer que tem uma cor, só que dentro dele tem um objeto que ele está fora da área visível. E neste exemplo aqui eu tenho uma peça de roupa, aqui eu tenho uma imagem que seria utilizado como uma estampa, basta eu fazer as alterações que eu preciso na imagem e usar novamente o efeito do Power Clip. E uma outra curiosidade, uma outra forma de você editar o Power Clip, a peça que foi utilizada, no caso o objeto que é o recipiente, se ele já conter um objeto inserido, basta você segurar a tecla Ctrl e pressionar o objeto que ele vai entrar em modo de edição. Aí para você sair de dentro dele, basta você segurar o Ctrl e clicar fora do objeto, ok? E para finalizar, o Power Clip você pode usar um objeto que tenha já um efeito de Power Clip dentro de outro objeto. Neste exemplo, a estrela ela está com a imagem em seu interior como preenchimento em Power Clip, e agora eu vou usar a estrela como um preenchimento para um outro objeto. E nesse objeto que eu usei o Power Clip, eu posso trocar a cor, fazer todas as alterações, que ele vai sempre permanecer com um objeto fixo, intacto, dentro dele, que no caso foi inserido como Power Clip. Então essa aqui é a forma bem detalhada de como que se utiliza o Power Clip e o que é essa ferramenta. Até mais!